Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos conversar sobre o tópico de hidrólise salina, e essa aula foi elaborada em colaboração com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. Classifique cada uma das seguintes soluções, 1 mol por litro, conforme seu caráter, ácido, básico ou neutro. Justifique sua resposta. Vamos começar pela letra A, solução de NH4Cl. Nós sempre, para começar o problema, temos que escrever a reação desse sal, eu imagino que é um sal sólido. Quando você coloca em água, o que vai acontecer, pessoal? Quando você coloca o sólido em água, as moléculas de água elas se chocam com essa substância e elas transformam esse composto neutro nas espécies carregadas, nos íons. Então, sempre essa parte da frente vai ser o cátion e a parte do final vai ser o ânion. Cl, ele é do grupo 17, a família 7A, tem NOx-1. Então, o NH4 vai ter NOx mais 1, já que esse composto aqui ele era neutro. E agora que a gente pode ter a reação de hidrólise. O que é hidrólise? Hidro é água, lise é quebra. Então, seria a reação de quebra da molécula d'água. Como assim quebra da molécula d'água, Léo? A gente pode entender que a molécula d'água pode se quebrar em quê? H+ e OH-. Olha só que coisa maravilhosa, você tem um cátion e um ânion. Perceba que aqui você também tem um cátion e um ânion. E o que você sabe? Que carga positiva atrai carga negativa. Como é que nós vamos agora proceder nesse problema? O NH4, então, ele vai reagir com a água e ele vai formar o quê? O NH4, quando olha para a água, ele olha para a água na forma de H+ e OH-. O NH4 não é um cátion, então ele vai se ligar a quem? Ao OH- na molécula da água. Veja aqui, NH4OH. Se ele aqui interagiu com o OH-, quem sobrou no meio? O H+, está vendo aqui? A partir dessa parte, o que nós temos que saber também? A gente tem que saber classificar as bases, se elas são fortes ou fracas. Como é que nós fazemos isso? Bases fortes, elas são de metais dos grupos 1 e 2. Por exemplo, o NaOH é uma base forte. Quando a gente checa aqui, NH4, aqui você tem átomo de nitrogênio e hidrogênio, eles não fazem parte do grupo 1 e 2 da tabela periódica. Logo, você descobre que o NH4OH é uma base fraca. E se você está gerando uma substância fraca, isso quer dizer que a reação ocorre. Você pode até colocar uma outra setinha aqui para mostrar que isso é um equilíbrio químico. Então, até agora, no problema, você descobriu que essa reação aqui ocorre. Fizemos para o cátion, oriundo do sal. Vamos agora fazer para o ânion. Cl-, pessoal, quando ele interage com a água, você acha que o Cl- ele vai preferir se ligar no H+ ou OH-? Cl- é negativo, então ele vai se ligar no H+, formando HCl. Ah, se pegou o H+ da água, o que restou no meio? OH-. Veja que eu completei a equação com OH-. O que nós temos que saber também, pessoal? Aqui o HCl, ele é um ácido, na verdade ele é um hidrácido. Hidrácido é um ácido sem oxigênio. E nós temos que saber quem são os hidrácidos fortes. No caso, só tem 3, HCl, HBr e HI. Aqui é o ácido clorídrico, bromídrico e o iodídrico. Se você gerar um deles, ele é um ácido forte. Quando você gera no produto um ácido forte, essa reação ela não ocorre, pessoal, porque um ácido forte ele fica 100% ionizado. Já que essa reação não ocorre, eu boto um X aqui,
para mostrar que a reação não ocorre. Ou seja, se você gerar um produto fraco, a reação ocorre. Se você gerar um produto forte, a reação ela não ocorre. Como é que a gente conclui agora? Qual vai ser o pH? Olhando para a reação que ocorre, você vê que tem liberação de H+. Se eu tenho liberação de H+, a resposta é que a solução ela é ácida. Letra B. KCN agora, esse sal, cianeto de potássio. Cianeto de potássio, o sólido, quando você coloca em água, você gera os íons. Sempre essa parte da frente é positiva, então aqui você gerou K+, e esse restante, o CN, o cianeto, ele é menos, tá? E aí agora a gente vai ter que avaliar o K+ e o CN-, como é que eles reagem com a molécula de água. Mas sempre lembrando, a água tem que ser vista por vocês como H+ e OH-. Então, quando eu for fazer o K+ interagindo com a água, o K+ ele vai interagir com o OH- oriundo da água. Então, vai gerar KOH. Aqui é positivo, tem que interagir com a parte negativa, com OH-, né? KOH, o que resta no meio é o H+. E você tem que lembrar, bases fortes, metais dos grupos 1 e 2. Potássio K, ele é um metal do grupo 1. Logo aqui você gerou uma base forte. Essa reação ela não ocorre. Eu coloco X aqui para mostrar que a reação ela não ocorre. E também temos que analisar agora o ânion oriundo do sal. CN-, quando reage com a água? Vendo que a água é H+ e OH-. CN- vai preferir se ligar no H+, formando HCN. E se você capturou o H+, sobrou OH-. Você completa a reação com OH-. HCN agora, pessoal, lembrando os hidrácidos fortes, HCl, HBr, HI. Você vê que o HCN ele é um ácido fraco, porque ele não é nenhum desses três. Se ele é um ácido fraco, a reação ela ocorre. Você pode até botar aqui a setinha do equilíbrio químico. E agora, parando para pensar nessa situação, o que você vê? Essa reação é que ocorre, você tem liberação de OH-, logo a solução vai ser básica. Letra C, Na2SO3, é o sulfito de sódio. Novamente, vamos colocar esse sólido em presença da água e você aqui vai gerar os íons. Os íons aqui é o Na, que tem NOx mais 1, já que ele é do grupo 1 da tabela periódica, né? E lembra que aqui você tem 2, então já equilibrando, botei um 2 aqui na frente. E o ânion SO3 vai ter que carga. Se o sódio é mais 1 e aqui eu tenho 2, você tem mais 2 de carga positiva, o SO3 vai ter carga menos 2. Se você tem dúvida em NOx, escreve aí, porque tem um vídeo só sobre NOx aqui no canal, eu indico para você. Então aqui você viu que as espécies geradas quando você bota esse sólido em água é o Na+, e o SO3 menos 2. Temos que agora fazer a interação desses íons com quem? Com a molécula de água, que, lembrando novamente, tem que ser vista como H+ e OH-. Vamos começar aqui com o cátion sódio. Cátion sódio, quando ele interage com a água, aqui é Na+, ele vai interagir com OH- da água, NaOH formado, e libera H+. NaOH é uma base forte, porque sódio ele é um metal do grupo 1. Então, base forte, essa reação ela não ocorre. Bota um X aqui para mostrar que não ocorre. Vamos ver agora o ânion, SO3 menos 2. Quando ele interage com a água, ele vai formar quem agora? Lembrando que a água fornece um H+. Se eu aqui tenho duas cargas negativas, eu vou precisar de duas moléculas de água, porque eu vou ter que doar o quê? 2 hidrogênios. Veja que uma água só doa um hidrogênio. Então, formei H2SO3 e 2 OH-. Tudo bem, pessoal? Agora, a gente vai ter que analisar o H2SO3. H2SO3, pessoal, ele é um ácido que tem oxigênio. Logo, ele é chamado de um oxiácido. Oxiácido geralmente tem a fórmula. Começa com hidrogênio, aqui tem um ametal e termina com oxigênio. Ah, Léo, como é que eu analiso se o oxiácido é forte ou fraco? Você tem aqui que fazer o número de átomos de oxigênio menos o número de
átomos de hidrogênio. Se der 2, é forte. Se der outro número, ele não é forte. Então, vamos ver aqui. Quantos oxigênios tem o H2SO3? 3. Quantos hidrogênios ele tem? 2. 3 menos 2 dá 1. Se não deu 2, é porque ele é um ácido fraco. Se você gerou uma espécie fraca, é porque a reação ela ocorre. Coloque então a setinha aqui para mostrar que isso daqui é um equilíbrio químico. Como que nós finalizamos essa letra C? Se essa reação ela ocorre, você está vendo que tem liberação de OH-. Logo, a solução vai ficar básica. Letra D agora, KBr, brometo de potássio. Quando colocado em água, vai gerar aqui o cátion, K+, e o ânion, Br-. Interagindo agora esses íons com a molécula de água, o K+, quando interage com a água, ele vai se ligar ao OH- da água, formando KOH e liberando H+. KOH ele é uma base forte, porque o potássio ele é do grupo 1 da tabela periódica. Base forte, reação não ocorre. Bota o X ali. Vamos agora analisar o ânion. Br-, quando interage com a água, Br-, aqui tem carga negativa, vai interagir com H+ da água, formando HBr e liberando OH-. HBr é um hidrácido forte. Se aqui é um ácido forte, a reação ela não ocorre também. Bota um xizinho aqui na reação. Vamos analisar a situação. Se você tem duas reações que não ocorrem, você não tem liberação nem de H+ e nem de OH-. Logo, a solução fica o quê? Neutra a resposta. Número 2. Determine o pH das seguintes soluções. Vamos começar com essa letra A. Aqui você tem CH3CO, Na, 0,25 mol por litro. Bem, como é que nós vamos começar essa questão? Analisando aqui quem é que vai provocar a hidrólise, né? Quem é que vai fazer a reação de quebra da molécula de água. Novamente, se você pegar essa substância e colocar em água, você vai gerar quem? O cátion e o ânion. Perceba que esse aqui é um composto orgânico, é um sal orgânico. Então, o sódio aqui vai ser o cátion liberado, Na+, e todo o restante vai ser o ânion. Como o sódio é +1, o ânion tem que ser -1, porque aqui antes o composto ele era neutro. Agora a gente tem que lembrar, bases fortes são formadas por metais dos grupos 1 e 2. NaOH é uma base forte, então o Na ele vai fazer a quebra da molécula de água, que nem a gente estava fazendo nos exercícios anteriores? Não, porque o Na, se ele reagir com a água, vai gerar o NaOH, que é uma base forte. Já o CH3COO, ele aqui parece muito, pessoal, com ácido carboxílico. Ele gera um ácido carboxílico em água. Ácidos carboxílicos são espécies fracas. Então, olha só como é que fica a reação. CH3COO- mais água. O que a água vai doar aqui para esse ânion? Um átomo de hidrogênio, o H+, lembra? Então, vai ficar CH3COOH, botei o H da água, e o que restou? OH- aqui. Então, a gente pode botar aqui a setinha que esse é o equilíbrio químico que esse problema está se referindo. Só que o problema ele pede para a gente calcular pH. Para a gente calcular pH, a gente tem que saber a concentração, aqui no caso de OH-, né? E como é que a gente vai saber essas concentrações? Aqui, no caso, você tem uma hidrólise. Aqui é uma reação de quebra da molécula d'água. Então, a constante de equilíbrio que nós temos é o KH, é o K de hidrólise. E tem que lembrar quem é o K de hidrólise. É o KW da água sobre o Ka. Aqui é uma fórmula importante. Então, vou repetir. O K de hidrólise, o KH, é igual a KW sobre Ka. Ka de quem? Do ácido que você tem na sua reação química. Então, aqui pode ser dado na questão, ou então você vai numa tabela procurar o Ka de quem? Do ácido acético, CH3COOH. Eu procurei,
KW sempre vale 10 a menos 14, né? E o KA eu substituí aqui. Veja só, então esse número eu achei na tabela. 1,8 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa continha, o KW fica 0,6 vezes 10 a menos 9. Só que lembrando agora, pessoal, uma constante de equilíbrio de uma reação também é dada pelo quê? Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Lembra que o líquido não entra. E aí, para eu saber a concentração de produtos e reagentes, o que nós vamos ter que montar nessa questão? Uma tabelinha. Então, pegue aqui, agora, as espécies importantes, que é o CH3COO, que é o reagente, né? E os dois do produto. Aqui a gente tem 3 estágios. O início, quanto que vai reagir, né? E a concentração no equilíbrio. A gente já fez vários exercícios desse tipo em vídeos anteriores. Vai lá, dá uma olhada, escreve aí que eu mando todos os links para vocês. Então, vamos lá. No início, quanto é que nós temos dessas substâncias? Você sabe a concentração do CH3COONA e você sabe que esse ânion ele é oriundo dessa espécie. Então, a concentração que nós temos do ânion é a própria concentração dessa espécie aqui. No início, então, você tem 0,25 aqui, né, de CH3COO-, tá? E você vai ter 0 dos produtos. Lembra que no início não foi formado nenhum produto. Quanto é que vai reagir agora, pessoal? Veja que aqui é 1 para 1 para 1 para 1. Logo, se eu falo que vai reagir X, aqui vai formar X e X de cada produto. E no equilíbrio, qual vai ser a concentração que eu tenho de cada espécie? Se eu não tinha nada e formei X, você vai ter X no equilíbrio. Se eu tinha 0,25, o reagente eu consumo, então você tem 0,25 menos X. Substituindo agora, né, o KH fica o quê? Concentração dos produtos sobre concentração do reagente. Aqui é um ânion, tá? Substituindo agora os valores que nós temos na tabela. O KH você já achou que vale 0,6 vezes 10 a menos 9. Aqui essas concentrações valem X e a concentração do reagente é 0,25 menos X. Lembra agora de algo importante, que é o quê? A aproximação, quando a gente compara a concentração inicial e Ka. Se você tiver uma diferença maior que 100 vezes entre concentração inicial e Ka, você pode desprezar esse X. A concentração inicial é 0,25. E qual é o Ka? Ka 1,8 vezes 10 a menos 5. É um Ka muito, muito, muito pequeno, pessoal. Então, você pode aqui desprezar esse menos X. Eu ensino também essa aproximação com mais detalhes nos vídeos lá de ácido fraco e base fraca. Dá uma olhada aí nos últimos vídeos que nós gravamos, que é exatamente essa parte. Tá? Desprezamos aqui o X, essa continha ela vai dar então um X de 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quem é X? Concentração de OH-. Então, eu agora posso calcular quem? Se eu tenho a concentração de OH-. Posso calcular o POH, que é menos o log da concentração de OH-. Então, vai dar menos log de 1,2 vezes 10 a menos 5. POH deu 4,92. Como é que eu faço agora para achar o pH? pH mais pOH é igual a 14. Então, substituindo, você vai achar um pH 9,08, resposta final. Se você quiser saber a resposta das outras letras, acompanhe o nosso próximo vídeo. Indique para seus amigos, nos ajudem com as inscrições. Até o próximo encontro!